Agora nós vamos para a palavra. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus de hoje. Gente, a palavra de Deus, a gente já vem seguindo. A gente está seguindo aqui, irmãos, uma linha de palavra, tá? A gente já vem seguindo uma linha. Há poucos dias atrás a gente falou sobre o filho pródigo e por que o filho pródigo, por que nós hoje amamos a Deus? Por que a gente ama a Deus? Segundo a gente entendeu na parábola do filho pródigo, ela é fantástica para poder mostrar o que é uma conversão de verdade. Hoje nós fazemos tudo por amor a Deus, não pelos bens que Deus tem para dar para nós, não pela vida eterna que está lá no céu, ou aquela mansão que deve ter lá, né? Não é por isso. A gente hoje ama a Deus porque Ele nos amou primeiro, tá? É a mensagem do filho pródigo. Depois, na parábola das 10 virgens, também agora há poucos dias atrás, nós entendemos que não basta você crer e amar, mas serão salvos aqueles que persistirem, aqueles que não desanimarem. Na parábola das 10 virgens, gente, ali Jesus Cristo fala de todos os que as 10 são convertidas, as 10 entenderam o evangelho, mas só 5 permaneceram no amor, porque essa parábola está em vários lugares da Bíblia. Quando a gente analisa, a gente fala, tem todo sentido. Jesus falou que algumas sementes cairiam, né, e depois sufocariam e não iam vingar. Em outras passagens bíblicas, também fala, olha, você tem que voltar ao primeiro amor. Qual que é o primeiro amor, gente? É quando a gente entende, a gente passa a amar Jesus. Só que com o passar do tempo, principalmente quando estamos dentro de uma religião, as práticas religiosas, e por falar pouco de Jesus, a gente vai esquecendo desse sentimento. Esse sentimento de início, esse sentimento, a gente vai se tornando religioso e não mais amantes da verdade ou de Jesus. E depois a gente falou sobre o que é a vontade de Deus, né? Tem uma sequência aí. Aí, o que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós sejamos parecidos com o seu filho. A vontade de Deus é que nós amemos o filho. Deus, a vontade dele é: amem meu filho, se pareçam com ele. Ele é a imagem daquele que eu amo. Se você se parecer então com o filho de Deus, Deus vai amar cada vez mais a gente, né? Então, e hoje a gente vai falar o quê? Justamente sobre o filho que Deus quer. O filho. Nós não podemos ser unicamente só o filho que foi gerado, ou seja, como João falava, filhinhos. Deus não quer que a gente seja filhinhos. Filhinhos são os bebês. Deus quer filhos maduros, filhos que realmente trabalhem para o Pai, filhos que façam a vontade do Pai. Filhos maduros são os filhos que o Pai se orgulha. O Filho de Deus, ele veio fazer a vontade do Pai dele, maduro, firme, constante, sabendo o que está fazendo. Mas eles vão te bater, mas é a vontade do Pai. Mas eles vão cuspir em você, é a vontade do Pai. Eles vão colocar você na cruz e vão te matar, é a vontade do meu Pai. Então eu vou até o fim. Filhos maduros, constante. A gente não pode ficar assustado com qualquer coisa. Nós não podemos ficar apavorado. Qualquer vento que se levanta, a gente já fica com medo e já corre para debaixo de algum tipo de tutor, algum tipo de alguém, né? Não, gente. Nós devemos ser filhos maduros. Nós não podemos ficar no leite. O que é o leite? Eu vou pegar exemplo da gente, né, ler ou às vezes até estudar. Leite é algo que foi preparado por alguém. Leite significa alimento pronto. Leite significa coisa que você chorou e já vem ali o alimento saudável e pronto. Não, Deus quer que você seja a pessoa que prepara o leite. Deus quer, Ele conta com filhos maduros, filhos crescidos. Por isso que Ele deixou todas as instruções na sua palavra. Todas as instruções para a evolução. Para qual que é essa evolução? É que a gente evolua até se parecer com Jesus, seu filho. Da igreja onde a gente veio, chama isso da estatura do varão perfeito, mas lá eles têm outra interpretação,
que é a autossantidade, ou seja, eu não ponho bermuda, não tenho televisão, eu vou na igreja todos os dias, então eu estou me santificando. Esquece, irmão, passa uma borracha em tudo que você aprendeu lá. Em tudo. A estatura do varão perfeito. Pensa comigo. Quem é o homem perfeito na presença de Deus? Jesus. Essa é a estatura. Cristo. E é por isso que Deus sempre aponta para ele, para nós, que a gente deva buscá-lo aparecer sempre mais e mais com Jesus. O hino que a gente cantava, brilha mais, é Jesus, irmão. É Jesus, brilha mais. A gente tem que buscar a santidade de Deus em como? Executando as obras do Filho, Jesus. Então a palavra de Deus hoje que a gente vai ler e a gente vai discorrer em cima disso é a palavra para nos chamar a atenção, né? Que aqui no meu esboço eu coloquei em vermelho, imaturo. O que é imaturo? Nós não podemos ser sempre dependentes. Imaturos são filhos incapazes. O que é um filho incapaz? Criança, pequenininho. Ele não sabe tomar suas decisões. O que um filho faz, uma criança? Ele é movido unicamente por sentimentos. Criança é sentimento puro. Ele quer, ele chora, ele faz, ele não age com razão. A criança fala, não, eu vou parar aqui porque o correto é eu cortar a unha para ficar higiênico e limpinho. Não, o correto é eu tomar banho. Você acha que a criança vai fazer isso? Não, ela vai agir, parar de brincar para cortar, ou seja, parar de fazer algo gostoso para cortar. Não. Aí eu tô com sono, eu vou cortar o meu sono, eu vou dar um break no meu sono para poder tomar banho? Não. Criança faz tudo que o seu coração gosta. Quer, é criança. E nós não podemos ser levados, irmão, pelos sentimentos, fazer o que nós gostamos. É isso que a maturidade é fazer o que é certo, fazer o que é correto, ainda que isso não seja do meu prazer, do meu agrado. Você acha que Jesus Cristo, assim, por nada, sem ganhar nada, ele ia querer vir aqui e morrer na cruz? Não. Dói. Foi difícil. Ele chorou, saiu sangue. Mas por que ele veio? Porque era o correto, é a vontade de Deus. É o que Deus queria. Deus queria salvar um povo, adotar homens e mulheres como filhos. É isso que é ser maduro. O maduro, ele alcança condições de cuidar de si mesmo e até de outros. Ele cuida de si e ainda cuida de outros. Então a gente vai ler o primeiro texto para a gente falar sobre isso. Eu peço que vocês abram aí na carta, aliás, no Evangelho do Apóstolo João, no capítulo 1, e o versículo 12. O Evangelho, tá? Evangelho João, primeiro capítulo. Evangelho segundo João, primeiro capítulo, o versículo 12, está dizendo assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Versículo 13. Os quais não nasceram os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Essa passagem bíblica está falando, irmão, nós fomos feitos filhos e adotados a Deus pelo sangue de Jesus Cristo, pela vontade de Deus no sangue do Filho. Aqui está falando, irmão, esse verso bíblico está falando o momento da nossa adoção. É como se fosse a concepção, né? A graça acabou de gerar-nos, acabamos de nascer, somos filhos. E por isso, muitas das vezes, porque você ainda é um bebê, uma criança, às vezes a gente toma muitas decisões erradas, fala coisas que não deveria, né? Deixa de fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque você é uma criança. Tem muitos, irmãos, que é ainda um bebê. Ele frequenta uma igreja por 40 e 50 anos e ainda toma decisões imaturas. Por quê? Porque ele está em um local, muitas das vezes, que ele não foi bem instruído.
da igreja onde a gente veio, tá cheio de bebês, de crianças, todas levadas e movidas por sentimento, querendo sempre ter vantagem em alguma coisa, passar o vizinho para trás, né? Conseguir o emprego do chefe, passar no lugar dele. Não estão dispostos a sofrer, não estão dispostos a ficar com prejuízo para não levantar contenda, né? Então aqui nesta passagem a gente entende, nós somos adotados por filhos a Deus. Neste momento você nasceu, irmão, eu nasci, agora nós somos feitos filhos, tá? Apenas filhos. Agora vamos lá para Hebreus, deixa eu abrir aqui também, Hebreus 2:10. Hebreus capítulo 2, do versículo 10 ao 13, está dizendo assim: E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra. Aliás, estou aqui no capítulo 1, errei. Hebreus capítulo 2, versículo 10 ao 13. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim, o que santifica como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Neste momento, irmão, ele está apresentando os filhos na presença de Deus, os que Deus me deu. E de que forma esses filhos estão sendo apresentados? Será que é como crianças ou maduros? Tem como a gente entender isso? Tem. Eu fui atrás para saber da linguagem grega. O que está querendo dizer? E espante, irmão, o filhinhos que está lá em João, o filho, a palavra filho que está no Evangelho de João, ele é diferente da palavra filho que está em Hebreus. A palavra filho que está lá em João é teknos, teknos, né? T-E-K-N-O acento S, teknos. O que significa teknos? Aí quando você vai para a tradução bíblica, você vê que teknos significa filhos recém-nascidos, filhos incapazes. Observe, irmão, é na mesma Bíblia, duas palavras. Filho não era para estar escrito com a mesma palavra, filho aqui, filho lá. Mas em João, esse teknos na tradução pode estar falando filhinhos. Deus nos adotou como filhinhos, né? Mediante ao sangue de Jesus. Agora em Hebreus tá ruios, que é com H, ruios. De que diferença que tem essa? Lá em Hebreus, o ruios não é filhinho, ele significa filhos crescidos, filhos maduros. Então, pegando pela tradução, a gente vai, agora voltando na palavra de João, fala: Deus nos chamou como filhinhos, como adotados. Isso combina completamente com o texto, quando ele fala que ele nos adota. E quem é adotado, geralmente, são crianças, são pequenos, são filhos pequenos. E lá em Hebreus, a gente tem ruios, que são filhos mais velhos, filhos maduros, né? E tem outras passagens bíblicas também que falam sobre isso, né? Romanos no capítulo 8, versículo 14 ao versículo 16, está falando assim: porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos. Olha aqui, irmão, quando fala de adoção, o apóstolo ainda coloca Abba Pai.
que é uma palavra falada muito na parte das crianças falando com o pai. Você vê que é um som de criança falando dos seus pais, né? Abba, pai. Você vê que isso entra até na mesma passagem bíblica quando fala sobre adoção. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, quando o Espírito Santo dentro de nós fala Abba, pai, ele está dizendo aqui, esse Abba, pai, está querendo dizer, tá vendo? Vocês estão chamando ele de papai. E isso denota que vocês realmente foram adotados como filhos, tá? E segue ainda, na mesma passagem, ó. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido da mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei. Para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Né? Então a gente vê aí essa similaridade bem atenuada, né? De que nós não podemos, irmãos, continuar sendo, como é que eu posso dizer? Sendo incapazes, né? Com medo de tomar as atitudes. Nós precisamos, irmãos, olhar para frente e seguir aquele que nos chama. Jesus Cristo está chamando a gente. E essa caminhada qual que é? Não é uma caminhada física. Você não vai precisar sair de dentro da sua casa e ir embora. Você não vai precisar falar, não quero mais ver os meus parentes. Não. Você tem que se despedir deles, dizendo, agora eu sigo Cristo. A partir de agora eu vou com Jesus Cristo. Ah, mas você tem que vir para cá. Não, eu estava aí dentro, estava parado no caminho. Aí dentro eu estava sentado na guia, né? E pior, eu estava na direção errada. Cristo me encontrou. Eu estava na amargura da minha vida e alguém apareceu para mim falando de Jesus Cristo. E eu sei que essa pessoa que apareceu para mim, ou talvez para muitos outros, veio enviado da parte de Deus. Deus está me chamando e eu vou segui-lo. Irmão, é agora o momento de colocar a cruz nos ombros e seguir Jesus. O que é colocar a cruz nos ombros? Só lembrar o que aconteceu com Jesus, quando ele colocou a cruz nos ombros. As pessoas xingaram, criticaram, humilharam, tentaram derrubar ele, né? Fizeram de tudo para que ele não fosse até o fim. Mas ele foi até o fim. Quando Jesus fala, tome a sua cruz e me siga, ele está querendo dizer, aquele que não me amar mais do que qualquer outra coisa nessa terra, não é digno de entrar na glória do meu Pai. Nós devemos abandonar essas coisas, irmãos. Você deve crer de fato em Jesus Cristo. Esse passo que você vai dar é um passo da fé, um passo de confiança naquele que te chama. Porque tem muitos irmãos, tem alguns até aqui comigo, acontecia irmãos de vir aqui na minha casa e tinha vergonha, talvez, das pessoas saberem que estavam vindo aqui. E vinham em horários bem assim, distintos, diferentes, né? Parecendo Jairo, mas eles não estão com vergonha de mim, era com vergonha de Cristo e da verdade, da palavra de Deus. São homens que têm mais compromisso com os seus títulos e a comunhão com a igreja que eles frequentam do que a comunhão de verdade com Deus através do Espírito Santo. Porque não tem coisa mais gostosa, irmão, de quando você compreende a verdade, você compreende o evangelho, você quer sair gritando para todo mundo, falando da verdade. Então como que você quer que as pessoas que estão à sua volta creiam em Jesus Cristo, se nem você tem coragem de dar o primeiro passo, de segui-lo sem ter vergonha dele? Não tem coragem, como é que as pessoas vão crer? O maior grito de evangelho que você possa dar é você testemunhando e dizendo, a partir de agora, sigo a Jesus. Jesus é o centro da minha vida. As minhas vontades e os meus deleites, por muitos anos foi o centro de tudo. O centro da minha vida agora é Jesus Cristo. E eu só vou estar aonde Jesus Cristo for o centro de tudo.
Aonde o meu Jesus não for o centro, se ele não cabe ali dentro, eu também não fico. Essa é uma prova de amor, irmão, de declaração de amor por Jesus Cristo. Né? Você fala, não, a partir de agora, duas coisas, né? Eu sigo Jesus Cristo, eu preciso dar o meu brado, eu preciso dar o meu testemunho, para que desperte as pessoas. Nesse momento você está jogando a semente, é a oportunidade que você tem para as pessoas crerem, porque uma coisa é as pessoas ouvirem, outra coisa é elas ouvirem e verem do lado dela o morto levantar e seguir Jesus. Quando eles ouvem falar na igreja, lá está acontecendo tal coisa, e ele vê na família, aquele que não tinha esperança, não tinha mais nada, falando da palavra com mais ímpeto e muito mais autoridade do que os religiosos que estão lá dentro. Isso é morto levantando, recebendo fôlego de vida e seguindo Jesus Cristo. O homem mata, irmão, tirando toda a esperança e alegria do coração das pessoas. Não tem maior brado, irmão. Impacto grande. Impacto forte. As pessoas saberem que as coisas estão acontecendo, né? E quanto mais pessoas tomam essas atitudes, mais apavorado vai ficando os que ficam lá dentro. É Deus que está fazendo todo esse movimento, irmão. E se isso chegou em você, mexeu no seu coração, dá graças a Deus, irmão. Porque tem muitos que vão ficar lá. Muitos que vão ficar lá, lutando por aquilo, porque amam aquilo. Eles se sentem tão bem, tão confortável com toda aquela liturgia, com toda aquela coisa, aquela beleza que tem ali, aquela coisa toda. Eles trocaram Jesus Cristo por obra de suas próprias mãos. E eles vão ficar lá. Nem todos que chamam Senhor, Senhor, herdarão o reino. Isso está na Bíblia, está na palavra de Deus, tá? Só que existe um problema, irmão. A pessoa ficar lá, porque pessoas que estavam perto e que se alimentaram do remédio, curou elas, não teve coragem de dividir esse remédio. Não teve coragem de fazer o seu papel. Aqui nós ouvimos 2 testemunhos e da irmã, que inclusive entrou em contato comigo, e ela falou da forma com que conversou com o seu parente, que tem ministério lá, ancião, e eu fiquei extasiado, porque eu falei, é Deus que falou na boca dessa irmã. A habilidade com a palavra, o modo forte, incisivo, a atenção, aguardando, a ligação, tudo isso, você vê que tinha uma preparação de Deus. Não estava com medo, estava só ansiosa. Estava querendo, por quê? Porque sabe que dentro dela já tinha as informações, já tinha os argumentos que Deus colocou. Deus está enchendo a gente, irmãos. Está armando a gente, está pondo a palavra na nossa mão, a espada, irmão. E confia, irmão, o que está do lado de lá não vai conseguir. Pode observar a luta que está. Não vai conseguir, porque não está combatendo contra homens, estão combatendo contra Deus. A palavra da verdade, Deus jamais vai permitir que o seu filho seja colocado em segundo plano, que o seu filho seja esquecido. O foco e o centro de tudo sempre foi Jesus, sempre será Jesus Cristo. E por isso, na pregação dessa palavra de hoje, irmão, né? Vamos nos levantar, vamos deixar de se alimentar de leite, vamos, né? O Senhor já te municiou, já colocou em tuas mãos pão, alimentos sólidos. Agora que a gente tem que ser filhos maduros, filhos que saibam o que está fazendo, que andam com pisadas firmes. Não dá para você ser carregado pro resto da vida. Deus quer que você também carregue outros. A gente tem que levantar, tem que caminhar, você tem que estar ciente do que você está fazendo, e você só vai poder fazer isso quando você assumir que você está com Jesus Cristo, que você está andando com Cristo, que você encontrou o Evangelho. Mas que medo é esse de falar do Evangelho, irmão? Que medo é esse? O que é que tem do outro lado que é maior do que o Evangelho? Nada.
Absolutamente nada. O evangelho é o maior tesouro que pode ter nesse mundo. Esse tesouro é tão poderoso e tão forte que ele tem poder de levantar mortos, dar vida àqueles que andam perambulando nessa terra sem esperança alguma. E quando você se declara, quando você confessa, eu estou tomando minha cruz e andando, você não vai ver, mas você vai se tornar uma forte luz, uma luz que vai chamar a atenção das pessoas. E quando essas pessoas se aproximarem de você, neste momento, o que sair da tua boca vai sair salgado e temperado com a vontade e a palavra de Deus. Não pode ter receio, irmão. O Senhor, quantas pessoas que naquela época ficaram com receio, eu acompanho esse Jesus ou não? Jesus viu isso neles. Eles olhavam para trás e falavam, mas ali é o templo, maravilhoso, grande. Moisés, quem foi que fez tudo isso? Foi Moisés. Os nossos pais viram o mar abrir. Os nossos pais viram o fogo do céu, viram uma coluna. Esse povo ao menos tinha razão para poder ficar, conflito, para ele ficar em dúvida, porque pelo menos eles viram alguma coisa no passado. Mas estava na frente deles Jesus, o próprio Deus encarnado. Mas você, irmão, qual fogo que você viu onde você está? Qual foi o mar que você viu abriu? Está em um lugar que é pura tradição humana, que não tem nada a não ser falsas promessas, falsas profecias, sempre enchendo você de uma esperança falsa que nunca vai se cumprir, e você vai viver a vida toda de uma alegria enganosa que nunca vai dar resultado algum. Seguir Jesus, irmão, você vai sofrer. Isso aí é certo, nós vamos sofrer, mas a causa é justa. Ele sofreu primeiro, entrou na glória, e todo aquele, irmão, que seguir Jesus Cristo, irmão, será levado ao reino da glória de Deus por ele e entregue ao Pai. Eu estou disposto, irmão, já estou entregando minha vida, já não vivo mais o que eu quero, mas eu vivo aquilo que Cristo quer que eu viva. Eu não falo mais dos assuntos que eu gostaria, eu falo agora sobre Jesus Cristo. Hoje eu desperdiço o meu tempo, que para muitos pode ser um desperdício, sentando aqui, pregando e anunciando para muitas centenas e milhares de pessoas. E eu só faço isso porque eu tenho certeza daquele que me chamou e para onde ele está me levando. Filhos maduros, irmão. Não vamos mais ser filhos inconstantes, crianças, levados por sentimentos. Na primeira movimentação contrária, já fica com medo, já fica assustado, volta para trás. Quantos que não saíram pela própria força? Bateu um vento, correu para trás com medo. Como assim? Saiu, perdeu o emprego. É Deus pesando a mão, volta correndo para lá dentro de novo. Saiu, teve uma briga na família. Isso que é Deus que está me provando. Estão saindo pela própria mão. Ninguém consegue sair pela própria mão. Só sai pela mão de Deus, irmão. E a mão de Deus é poderosa para tirar você daí de dentro, irmão. Agora você tem que estender a tua mão e falar: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor Jesus. Me ajuda e me dá força. O Senhor já está dando força, irmão. Como? Não é uma força mística. Vai entrar uma força em mim. Não, isso é misticismo. A força que Ele está te dando são conhecimento, poder na palavra. Você vai entender o que é graça para poder lutar e combater os falsos argumentos do adversário. É isso a força. Aqui é algo concreto. A força que Deus dá é algo real. Mas lá eles falaram até a minha identidade. Aí você vai falar, Atos 16, capítulo 16, a mulher que tinha um espírito de adivinho. Mas eu vi obras acontecendo lá, está escrito na palavra de Deus, São Mateus capítulo 24, o adversário também tem poder para fazer sinais e maravilhas. A diferença dos sinais de Satanás para os sinais de Deus
é que os sinais de Satanás nunca falam de Jesus Cristo, nunca falam de evangelho, e a obra de Deus sempre aponta para Deus, sempre aponta para o evangelho. São argumentos que Deus está armando vocês. Deus está dando todas as ferramentas para vocês se levantarem, tomarem nas mãos e lutarem. Lutarem contra aqueles que nos aprisionou, irmão. Então, nessa palavra de hoje, irmão, tá? Deus, Ele está nos chamando para ser filhos, mas filhos maduros, irmãos. Filhos que realmente ajudam, pai. Aqui tem pais e mães. Vocês sabem, você tem um filho, Deus te dá um filho, você ama ele muito, mas quando esse filho cresce e ele ajuda a casa, ele faz coisas para a casa, ele é sabe aquele filho que não dá trabalho, que não dá problema nenhum, mas ele ajuda, o pai ajuda a mãe, você vai amá-lo mais e você vai ter orgulho de falar desse filho. Você vai ter orgulho. Se bem que a gente, por mais que a gente tenta, vai estar sempre fazendo alguma coisa que não agrada a Deus, mas a gente vai estar sempre nos pés, pedindo misericórdia e pedindo perdão. Mas a vontade de Deus é essa. Ele já nos mostrou o exemplo. Ele já nos mostrou o ruim se não tivesse exemplo de nada. Mas como que a gente vai fazer? Quem que a gente segue? Alguém conseguiu? Tem o filho. E Ele quer que a gente se pareça cada vez mais com seu filho. O Filho de Deus é a imagem do varão perfeito, o filho maduro, o filho que agrada o Pai. Filho maduro é o filho que agrada o Pai. Filho nascido, apenas filho, apenas gerado pela vontade de Deus, é o filho pequeno. É aquele filho que acabou de ser gerado. Deus não quer que a gente fique parado nisso. Deus não quer que a gente fique estacionado nisso. Lá em Hebreus capítulo 6 está falando, não vamos parar nos rudimentos de doutrina, mas nós devemos avançar. Nós devemos avançar adquirindo e pedindo a Deus os melhores dons para o desenvolvimento espiritual da igreja. O meu trabalho, eu como pastor aqui, o meu trabalho é alertar, é falar, é buscar na palavra de Deus os conselhos que são de Deus para fazer a vontade de Deus. E cada um de nós tem um dom, cada um de nós tem algo que Deus colocou na sua vida, e Ele espera que cada um de nós siga o propósito para qual aquilo que Ele nos destinou a fazer. Nós temos, irmãos, nós temos os nossos propósitos, nós temos as nossas habilidades para sempre misturada com o Evangelho, levar a mensagem da palavra de Deus. Então, na palavra de Deus, eu vou ler mais uma vez aqui, Hebreus capítulo 2, aqui é o filho que Deus quer. Observa o filho que Ele quer levar para a glória. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, ou seja, porque convinha que Jesus Cristo está falando, aquele para quem são todas as coisas, ou seja, Deus amou o filho e falou, eu quero que todas as coisas sejam para o meu filho. E mediante quem tudo existe, ou seja, tudo existe mediante o Filho dele, Jesus Cristo. Trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Ou seja, depois de sofrer e de padecer tanto, foi consagrado o nosso príncipe, o nosso Senhor. Porque assim, o que santifica, que é Cristo, como os que são santificados, que somos nós, são todos um. Irmão, Jesus nos ama tanto que Ele nos santifica nele mesmo, na própria morte e na dor, Ele fala, eu vou santificá-los, e assim nós seremos um na presença de Deus. Deus, irmão, através do Filho, quando Ele olha para cada um de nós, hoje, Ele vê o próprio Filho dele. Ele vê o próprio Filho, estamos guardados e bem protegidos, pelo Filho. E aqui segue, são todos um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Jesus, ainda que nós, irmão, somos pecadores, gente que não merecia nada, Jesus não teve vergonha de falar, são meus irmãos. Você imagina você tendo um parente que seja o pior
bandido do Brasil, só a mãe vai falar, é meu filho. Ela não tem vergonha. Por que ela faz isso? Sem explicação. A explicação diz amor de mãe, que ninguém vai entender. Jesus Cristo falou, são meus irmãos. E por isso eu vou. E por isso vou morrer por eles. E o meu sangue vai cobrir cada um deles. Para que quando o Pai olhar neles, o Pai veja o meu sangue, veja a minha imagem. E assim, irmão, ele pede e Deus faz. Que sejamos todos um em Jesus. Porque assim, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E aqui, irmãos, além de não sentir vergonha, o Espírito de Deus dentro de nós ainda sente alegria e cantarão louvores a Deus, estando dentro de nós. E você, irmão e irmã, Jesus Cristo não tem um pingo de vergonha. Você vai ter vergonha de dizer que encontrou o Evangelho e que você creu na palavra de Deus e que você agora vai seguir o Evangelho. Não dá mais para continuar em um lugar onde o nome de Jesus é maculado. Você vai ter vergonha, irmãos, vergonha daquele que fez tudo por nós, aquele que não tem vergonha de você, aquele que não rejeitou em nenhum minuto fazer o que fez para que hoje pudéssemos ter essa oportunidade de estar ouvindo esta santa palavra que está dizendo aqui que ele não se envergonha de nenhum de nós, que ele nos ama. E outra vez, porém nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Aqui, irmão, a gente pode até entender que neste momento, Jesus Cristo deixa de ser irmão e torna-se pai. Os filhos que Deus me deu. Nós agora somos de Jesus. Sabe aquele irmão mais velho que toma a frente das coisas? Quando o pai e a mãe falecem, vai embora, aquele irmão mais velho que passa a não ter mais vida e luta e trabalha para criar os irmãos mais novos, e ele toma posição de pai. O amor é tão grande, o cuidado é tão grande, que já não é mais cuidado de irmão, não é zelo de irmão, é zelo de pai. O cuidado é de pai. E é esse o exemplo que Deus quer para cada um de nós, irmãos. Não vamos ter vergonha, irmão, do que Deus está fazendo com você. Não tenha vergonha dessa maravilhosa obra que Deus opera na sua vida. Às vezes o seu grito de alegria e de felicidade pode ser a semente que vai libertar alguém, que vai acordar alguém, que vai brotar para a vida eterna no coração de alguém, irmão. Eu falo de mim, não tenho um pingo de vergonha, nenhum, irmão. E eu não me arrependo um segundo de tudo o que Deus fez na minha vida e de todas as atitudes que eu tomei para poder estar livre, hoje livre para falar de Jesus Cristo abertamente para todos o que podem me ouvir, irmão. Porque eu não tenho nenhuma dúvida daquilo que me espera, porque quem abriu o caminho para mim foi Jesus Cristo. Eu confio nele, ele abriu o caminho, não foi eu, não sou eu que vou abrir, não é minhas boas obras, não é a caridade do meu coração, não é nada, é Jesus Cristo. Foi a morte de Jesus, ele abriu o caminho e agora ficou fácil, é só eu amá-lo, entender isso, amá-lo, não ter vergonha dele, não rejeitá-lo e segui-lo, porque mais importa estar com o Filho do que com todo o mundo. Do que todo o mundo, irmão. Aproveita a porta que está aberta na sua frente, irmão. Aproveita essa porta. Não permita que venha se fechar sem você passar por ela, né? Quando a irmã falava comigo
sobre a atitude dela, me veio na mente na hora aquele livro O Peregrino, e eu vi aquela irmã com aquele fardão nas costas, falando com seus parentes: olha, eu estou indo atrás da porta estreita. Não, mas você não pode sair, você tem que ficar aqui. O nome da cidade é a cidade da perdição, a cidade que está anunciada que vai se perder. Não, mas eu tenho que ir. Não, mas você tem que ficar, que tem obra, que tem maravilha. Não, não, eu tenho que ir atrás da porta estreita. Ele me mostrou, eu sei, eu vou atrás. Não, você tem que ficar, porque aqui é assim, assado. E ela ficou firme e colocou-se a caminho e está agora peregrinando. Está na caminhada. E essa caminhada, irmão, a gente só não pode se desviar no caminho, desanimar ou parar, né? Manter-se firme, irmão. Só tem um modo da gente chegar mais cedo. É o Senhor Deus vir nos recolher. Enquanto isso não acontece, irmão, a gente vai seguir Jesus Cristo, falando dele, falando do amor dele, falando da misericórdia dele e dizendo para as pessoas: quer agradar o Pai? Sim, ame a Jesus, pareça-se com Jesus, e você está fazendo a vontade de Deus. Essa é a palavra por hoje, irmão. Deus abençoe a todos. Eu volto aqui para a irmã Adriana. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Amém. Deus. Bom, irmão, então agora